Peraí, grava até que parte do meu corpo aqui? Só pra saber. Joelho horroroso. Vai. Esse aqui grava tudo. Esse aí mostra tudo, até o pé. Vai. Horroroso. Tá, vai. Fica com a postura horrível. Caraca. Vai, deixa eles falarem. Deixa os críticos? Deixa os críticos pra lá. Olá, estamos de volta com mais um vídeo, com muita gente conectando no backstage aqui. O Bruno com um outfit aqui lindíssimo. Esse é um motivo de piada constante. É um as da moda. Letícia, coloca a imagem aqui, ó, que eu vou mandar pra você. Vai de colete, ele de colete. Você tem essa? Tem. Ai, que lindo. Hoje falaremos sobre bullying. Mas põe as duas. Põe as duas. Alguém que sabe usar, alguém que não sabe usar, a gente põe. E a gente vai falar, creatina, né? Mitos da creatina. Mitos da creatina. Mitos da creatina. É um assunto muito desenvolvido no grupo e aparece toda hora também no Instagram, no YouTube. O pessoal gosta muito de falar sobre isso porque é um suplemento não só muito estudado, como um dos poucos que tem a sua eficácia muito bem comprovada para, obviamente, aplicações específicas, né? Mas é também cercado por vários mitos. E a gente vai tentar lembrar de todos eles aqui e discutir um pouquinho cada um deles. Eu vou começar pelo que primeiro me veio à cabeça e depois você vai lembrando também que a memória não é o meu forte. É bom que eles saibam que é tudo improviso, né? É lógico, não tem nada ensaiado. Mas assim, ó, mito número 1, creatina causa retenção hídrica. Mito número 1. É isso que você quer que seja o primeiro? Não era o que eu lembrava, mas vai esse. O primeiro mito que o Gui falou aqui também no backstage. Creatina causa retenção hídrica. Não sei se é necessariamente um mito, mas vamos falar disso um pouquinho. Tu quer falar primeiro o que é creatina? Para o pessoal lembrar que não conhece? Daí a gente vai daí. A creatina é uma amina, né, um composto nitrogenado que tem, como vocês sabem aí, potencial ergogênico de melhorar o desempenho físico e muita gente marombada aí do mundo fitness usa esse suplemento, né? É uma substância que ocorre naturalmente nos alimentos, mas que é utilizada como suplemento já há bastante tempo, há uns 30 anos pelo menos, na nutrição esportiva. 30 anos exatos, né? 92, 2000, 30 anos. E é do suplemento, do uso do suplemento de creatina que a gente quer se referir aqui. Então vamos com a história da retenção hídrica. Por que causaria ou não causaria? Por que isso é um mito ou não? E como é que a gente navega por esse tópico aí? Bom, na verdade não é um mito, né? Exato. Começamos pelo mito que não é um mito. A creatina retém líquidos realmente, né? Ela é osmoticamente ativa. O que significa isso? Que ela retém água. Ela altera a osmolaridade do meio, tecido. Portanto, vai atrair água para aquele meio. Sim. Eu acho interessante, aí vem o mito, né? De algumas empresas falarem que, olha, minha creatina é bacana. Ela não causa retenção. Ela não causa retenção. Se ela não causa retenção hídrica, por óbvio, ela não funciona. Exatamente. Aliás, é uma medida para vocês saberem em casa aí, né, se a creatina funciona ou não. No laboratório, a gente fura o sujeito, arranca um pedacinho do músculo, né, mede se aumentou a creatina ou não no músculo. Obviamente, vocês não vão fazer isso com o paciente, com o cliente de vocês. Mas uma medida boa para saber se a creatina funcionou para aquele determinado paciente, né, aquele atleta, enfim, que fez o uso da creatina, basta você pesar, né? Se uma semana depois o indivíduo não alterou a dieta e ganhou lá o seu meio quilo, né, no peso corporal, significa que isso muito provavelmente é retenção hídrica, não é músculo, né? Então, acho que era aí que o Gui quis tocar quando ele falou do mito. É o lance da confusão entre o ganho de massa muscular e esse efeito de retenção hídrica. Vamos elaborar um pouquinho nesse sentido para o pessoal. Segundo mito, né? Que é a continuação do primeiro mito. Não, mas ainda sobre a retenção, que vocês estão passando para outro tema, porque o pessoal acha que a retenção hídrica é igual de sal, sabe? De inchar a mão, por exemplo, ficar com a mão inchada. Mas nós vamos entrar nisso quando ele explicar o lance da massa muscular. Sossega aí o pessoal do backstage. Isso leva a desidratação, quer dizer, a cabeça das pessoas leva Fudeu, acabou com o vídeo. Então vai. Por isso que era bom cada um ter o microfone. Desidratação, termorregulação ligada com a retenção. Né? Sim. Então vai, vamos lá. Então vai. Bom, já que a gente foi gongado aqui, que falamos pouco sobre retenção hídrica, alguns outros pontos, né, que podem ser questionados. Esse ganho que se tem, né, de retenção hídrica, de peso corporal, que se manifesta no peso corporal, na balança, o indivíduo chega uma semana depois e espera, pô, ganhei 1 quilo. É músculo? Uns vão achar que é músculo, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Exato. Né? Já dá para adiantar que não é músculo, claro. Né? É água. Né?
Onde que está essa água? Basicamente no músculo esquelético. Por que ela fica no músculo esquelético? Porque 95%, 98% da creatina se encontra no músculo esquelético. E como a gente disse, se altera a osmolaridade dessa célula muscular, atrai água exatamente para dentro da célula muscular. Então você torna o músculo mais túrgido, né? Túrgido é uma palavra que as pessoas vão captar. Sim, tá correto. Mais túrgido. E é diferente, aí a Desiree trouxe um ponto legal da clínica, que as pessoas devem perguntar para ela nas consultas aqui diariamente, que diferencia essa retenção hídrica daquela típica retenção hídrica que você sente ao toque, por exemplo, da pele mesmo, né? Por exemplo, a retenção hídrica mais comum, né? Não é exatamente o mesmo efeito, é uma retenção hídrica intramuscular, isso é bastante diferente do que as pessoas entendem comumente por retenção hídrica. Então vamos tocar no lance da massa muscular, então, já que a gente está indo nessa linha. Só para complementar esse ponto estético, né? Tem fisiculturista, mulher fisiculturista, que não faz uso de creatina porque acha que dá celulite, dá estria, quer dizer, a pele fica grossa, né? Não tem nenhuma evidência que indique isso. Pelo contrário, né? A creatina é um excelente suplemento para o fisiculturista. Exato. Tá. Vamos lembrar de algum outro mito aí. Vamos na sequência, né? Esse então que a gente já levantou a bola aqui, da massa muscular, né? Quer falar sobre isso? Ou eu dou o pontapé inicial? Pode falar. Bom, a dúvida que se tem basicamente é se quando se toma creatina você ganha músculo, quer dizer, você faz síntese proteica, faz hipertrofia muscular, se é um efeito direto sobre os mecanismos de hipertrofia, né? Ou se o indivíduo incha que nem um chuchu, né? Basicamente isso. E aí, assim, você tem que, para responder essa questão, examinar o curto e o longo prazo. Isso. Então, vamos lá, começa lá. Quando a gente pensa nisso que o Bruno está falando, você tem que também lembrar do mecanismo de ação da creatina, né? Porque senão a gente não vai entender por que isso funcionaria em longo prazo. E em curto prazo já deu a deixa. Se esse sujeito aumentou peso, se esse sujeito incorporou água dentro do músculo, e esse músculo aumenta de volume, isso pode ser facilmente confundido com um aumento de proteína contrátil ou uma hipertrofia no seu sentido mais comum, né? O que não é. Mas se você pensar em mecanismos de atuação da creatina em longo prazo e como isso poderia modular esse ganho de massa muscular, você vai falar, pô, então ela age sobre esses mecanismos de regulação da hipertrofia, via de síntese, etc. e tal, o que não parece ser o caso. Existem bons trabalhos na literatura que mostram não ser esse o motivo pelo qual a creatina pode, em longo prazo, para indivíduos treinando força, ser um bom suplemento para ajudar no ganho de massa muscular. Tá? Tem até algumas teorias em relação a esse aumento do volume hídrico celular ser um sinal para hipertrofia e tal, com muito pouca evidência ainda, embora muita gente insista nessa história, mas não parece ser o melhor, a melhor explicação para os efeitos da creatina. Pelo contrário, onde se tem mais evidência e onde a gente se apoia mais para recomendar o uso, é no seu efeito bioenergético. E eu vou deixar você elaborar e falar daquele estudo bonitinho que os caras equiparam volume, que eu acho que é uma... assim, na verdade é muito simples como a creatina age. Bioquimicamente falando, você aumenta a creatina no músculo. Você toma a creatina, ela entra no músculo e aumenta o seu conteúdo. Por aumentar a creatina no músculo, né, a gente consegue desempenhar melhor em exercícios de força, por exemplo. A creatina participa do fornecimento de energia para atividades de alta intensidade, que tem tudo a ver com a musculação. Você aumentou combustível no tanque para fazer esse exercício. Sim. Quando você tem mais combustível no tanque, usando essa analogia, o indivíduo treina melhor, treina com mais volume, com mais qualidade. Ao treinar mais... ele tem mais adaptações, né? Mais qualidade de treino. Tem aquele meme que o cara faz assim? É basicamente isso, né, gente? Então, a mensagem é que se tomar creatina e ficar coçando a barriga em casa, não vai ficar hipertrofiado, não vai ganhar músculo. Ao contrário de esteroide anabolizante, né? Que a gente sabe que se o indivíduo tomar esteroide e não fazer nada, ele ainda assim ganha massa muscular, né? Não acontece com a creatina, não acontece com nenhum tipo de suplemento. Exato. Né? Agora, se você tomar a creatina e treinar, por conta da melhora de treino que você tem, da qualidade de treino que você tem, você pode ter mais adaptações, entre elas o ganho de massa muscular. Perfeito. Esse é o mecanismo que melhor explica os efeitos crônicos. Um outro mito, esse me veio aqui porque esse é bem legal também, as pessoas perguntam muito. Se eu preciso ciclar, e esse é o termo que as pessoas usam normalmente, né? Eu preciso ciclar o uso, eu faço períodos de suplementação interespaçados por uma recuperação ou por uma retirada do suplemento para que eu volte a usá-lo no futuro? Essa é uma pergunta muito comum. Da onde nasce esse mito e por que ele é
ou talvez não seja um mito? Eu estou evitando descrever os estudos aqui para ficar um negócio mais Sim. fluido, menos chato, tá? Mas eu estou trazendo os conceitos que esses estudos mostram. Não estou Boa. falando da minha cabeça aqui, nem você, Claro né? que não. A gente está falando com base em estudos, né? Então, basicamente, estudos com modelo animal mostravam que se você pega o bichinho, um rato, por exemplo, né? Entuxa esse rato com creatina, o que vai acontecer com esse rato? Vai aumentar a creatina no primeiro momento e depois começa a diminuir no músculo desse rato, né? Por quê? Porque há uma saturação desse transportador de creatina que é chamado de create. Há Tá? um down regulation, né? Você passa a expressar menos os genes que se Esse produzem, nome é horrível, né? né? Significa que o transportador cansou de transportar aquele Você vai ter menos aquele transportador. substrato, você tem menos transportador e aí cai o substrato no músculo. E quando faz isso fez em ratão? As pessoas assustaram, né? Falaram, pô, se acontece com bicho, acontece comigo também. E na verdade não acontece, né? O mesmo grupo que produziu esse trabalho reproduziu, replicou esse estudo em humanos e não observou a mesma coisa, né? Então, as pessoas tomam creatina por um longo prazo, de uma maneira ininterrupta, E continuam com e seus continuam estoques com aumentados. os estoques aumentados, né? Exato. Então não há necessidade de ciclar a creatina pensando nesse mecanismo pelo menos. Ah, mas tem outro aí que o pessoal vai puxar. Então tá, eu preciso parar porque em algum momento, porque isso pode me causar algum prejuízo para minha saúde. E esses são argumentos bastante recorrentes também, principalmente entre as pessoas menos informadas no tema, em especial quando se pensa na função renal, né? Eu acho que esse é um dos argumentos mais recorrentes aí entre usuários e até profissionais da saúde, incluindo médicos e nutricionistas, etc. Então a creatina pode me causar algum prejuízo ao nível dos rins, então eu preciso fazer isso também em ciclos, eu tenho que tomar cuidado ao utilizar. A gente também trabalhou bastante nesse tema e tem alguma coisa para contar, então vamos... Mito 4, né? Que a creatina prejudica a função renal. A gente fez bastante coisa em relação a isso realmente, eu acho que... momento jabá, é isso? Eu acho que é isso. Acabaram de entregar um livro aqui. Olha, um jabá livro de creatina. no final. Né? Link, clique costumo no dizer, link. nas melhores livrarias, aí os caras vão procurar e não acham. Não tem porque esgotou, vendeu. Esgotou, é verdade. Ai, já não faz mostra, suspense. então. Não Então faz mostra suspense. você. Vai. Faz suspense? Olha lá, João Kleber, não? Pode ser. Aí no fim. Que vergonha, meu Deus do céu. Não vou mostrar o livro, corta essa parte. De Não. anos, para, gente. Não, nós vamos mostrar sim, mas no final, vai lá. Você tem vergonha de mostrar o próprio trabalho? Não tem Depois perigo. fala. Depois lembra que mostrar, tudo bem, termina a gente aí, deixa Bruno. terminar. Onde... Eu não sei, Parou. o pessoal não para de Vocês vão mutuar. fazer o mito 4, função renal. Mito 4, função renal, creatina e função renal. Os mais antigos, assim, que nem o Milton. Milton? Milton. Mudou. Milton número 4. Corta. Bom, mito número 4. Vamos, pô. Continua, Bruno. Mito número 4, creatina e função renal. Os mais antigos, os mais anciãos aqui, como... Anciãos, né? Vou dar uma dessa, né? Anciãos, como esse que está ao meu lado, vão se lembrar que a creatina não era permitida no Brasil, né? Sim. A Anvisa não... demorou para liberar, né? Você tinha a creatina liberada em vários países e aqui não. A principal suspeita, né, de que a creatina tivesse algum evento adverso se relaciona a rim, né? Realmente, como você bem lembrou. E a gente fez alguns estudos sobre isso, era super difícil, né? Porque a pessoa jogava no Google, né? Creatina, aparecia lá, creatina derrete tipo o de rim, notícia fígado. ruim, era uma Toda coisa notícia maluca. ruim. Lembra daquela que a pessoa falava assim, era uma matéria de jornal grande. Se você começou a usar creatina, entre na fila do transplante de rim e tal. Nossa, é verdade, Lembra foi disso? uma pessoa famosa, que Foi? eu não lembro quem foi. Eu me lembro Era também. da Foi. saúde, Era a Folha, Estadão, não era? Era um negócio grande. Eu lembro até que eu usei um pouco esse apelo que o pessoal fez e tal, porque era uma coisa ruim, que não existia evidência para isso na época, né? E existia sim, a gente reconhece, talvez uma lacuna, né? Que a gente precisava investigar e tal. E foi o que a gente fez e basicamente no conjunto dos nossos dados,
sem exceção, nós não observamos nenhuma alteração em função renal em nenhum paciente. Eu acho que isso é importante. Não é na média, é que não tinha ninguém. Em nenhum paciente, e pacientes com características muito diferentes também, inclusive aqueles em risco de desenvolver doença renal crônica. Então, vamos lá, a gente estudou idoso, a gente estudou diabético, pacientes diabéticos com doença renal crônica pré-existente. Nós estudamos um paciente, um atleta que tinha um rim único, que foi um estudo de caso que a gente fez, né, em parceria com a Desirê. Os idosos com fragilidade, pré-fragilidade. Idosos, né? Crianças. Né? Enfim, populações diversificadas, e a gente não encontrou nenhum tipo de... E adulto jovem também. Adulto jovem, aquele que enche o bucho de proteína também, né? Com uma dieta hiperproteica, que treina força e tal. Bom, enfim, basicamente nós encontramos alteração na função renal, medimos isso com técnicas de maneira direta, né? Medidas boas, diretas de função renal. E foi basicamente isso, e outros grupos ao redor do mundo também, né? O que serve para gerar um consenso de que a creatina é segura, ainda que surjam algumas dúvidas eventualmente, de tempos em tempos, sempre vai alguém lança o alarme, né? Mas assim, os estudos clínicos mostram que esse é um suplemento que tem um excelente perfil de segurança, né? Sim. As pessoas têm muito medo por causa da creatinina, né? Sim, a creatinina é um marcador de função renal usado no âmbito clínico e que está ligado ao metabolismo da creatina. Então, muito dessa confusão nasce daí, sem querer entrar muito na minúcia para não pôr vocês para dormir, mas a creatinina é um produto da degradação natural da creatina no nosso organismo. Como o Bruno já falou no começo, você suplementa a creatina, você aumenta o conteúdo de creatina no organismo. Ao aumentar esse conteúdo de creatina, você aumenta também o volume que é convertido a creatinina, o que vai gerar uma alteração nesse marcador. Mas é um marcador que é influenciado pela dieta nesse caso. Quando você vai para marcadores independentes de função renal, que é a extensão maior aí dos trabalhos que a gente conduziu no laboratório, você vê que apesar dessa alteração nesse marcador creatinina, a função renal não é comprometida com o uso do suplemento. Tá? Esse vídeo é infinito, a gente está falando de creatina e não para mais? Pode continuar? Tem então, mais um mito que eu lembrei aqui, do timing. Esse é legal também, porque a gente falou recente disso, né? Tem um artigo recente. Por muito tempo ficou nessa onda, né? Será que eu tenho que tomar creatina antes do treino, depois do treino? E aí as pessoas tomavam depois, porque, enfim, agora que eu treino, antes, né? Porque eu vou treinar, então eu tomo a creatina e tal. O que a gente sabe disso? O que a gente tem de consenso hoje? Vamos também dar uma... Pois é, na verdade, assim, a gente ainda não tem um estudo definitivo da questão, porque ninguém mediu. Ninguém mediu. O cara que toma creatina antes e olha para o músculo desse cara, vê a quantidade de creatina, e o cara que toma depois, tá? Mediu-se o efeito sobre o desempenho, né? Sobre o desempenho, né? Agora, nada leva a crer que o time é importante. Por quê, gente? Se a gente for imaginar que para a gente aumentar a creatina no músculo, não é uma dose que a gente toma, não são 2 doses. Você tem que fazer um ciclo cumulativo, né? Aliás, a gente até pode falar isso, qual é o melhor protocolo. Mas em qualquer um dos protocolos, tem a saturação do músculo, como a gente fala. Um carregamento, vocês devem ouvir aí o loading, o carregamento de creatina. O que significa que você tem que dar uma certa quantidade de creatina para o indivíduo assimilar no músculo. E uma vez que ele assimila tanto quanto ele pode, ele não vai passar desse patamar. Exato. Existe essa saturação no conteúdo de creatina intramuscular, na quantidade que você consegue incorporar de creatina dentro do seu músculo. Então, qual é a lógica? Se isso é verdade, uma vez que você atingiu esse ponto, tanto faz se você fez isso tomando antes ou tomando depois do treino. Nada disso vai fazer com que você ultrapasse esse ponto de saturação. Tá? Então, esse não parece ser uma questão relevante. Hoje. Você tem pontos que aceleram esse processo e existem alguns fatores, ou um fator que é a ingestão concomitante de cafeína. Esse eu ia falar que era um outro mito, na verdade. Que você pode desacelerar o processo. Mas você não vai fazer com que o indivíduo atinja um ponto maior no músculo que atingiria sem esses fatores. Vamos elaborar um pouquinho mais nisso. As pessoas também falam, eu preciso tomar antes ou depois do treino. Resolvemos esse ponto. Mas tem ainda um outro, que eu preciso tomar junto com carboidrato. Os nutricionistas adoram recomendar isso na prática clínica, né? Não tem que tomar com a refeição, porque o carboidrato, ou tem que tomar junto com o carboidrato, ou tem até produtos que a indústria formulou que já tem o carboidrato também misturado com a creatina na dose. Por quê? Porque isso
aumentaria a retenção de creatina no músculo desses indivíduos. Isso é verdade também até a página 2, né? Ou página 1,5. Se por um lado é verdade que isso acontece porque a creatina ela é transportada por um transportador estimulado de maneira similar àquele da glicose, portanto quando você dá o carboidrato você também estimula esse transportador de creatina, por outro, esse efeito de saturação permanece. Então uma vez que você atingiu o ponto de saturação, a única coisa que talvez você tenha obtido ao utilizar a creatina junto com o carboidrato é ter atingido esse ponto de saturação ligeiramente antes, em tempo, do que se você não o tivesse feito em associação ao carboidrato. Se isso é relevante ou não, é uma questão de contexto, né? Então, se o indivíduo precisa, por qualquer motivo, aumentar a sua concentração de creatina no músculo em 2, 3 dias, porque é a sua estratégia nutricional para uma prova ou qualquer coisa desse tipo, talvez isso seja importante. Para quem faz uso crônico da creatina, é claro que essa importância se desfaz e isso deixa de ser também importante. Você concorda com isso? Eu concordo, só faria um acréscimo, né? Por favor. Às vezes as pessoas olham o estudo e tentam replicar aquilo na prática, mas quando aquilo é feito no estudo é por uma questão meramente metodológica. Claro. Esse é um caso, né? Então, lembra a quantidade de carboidrato? Lembra o pessoal disso? Então, o pessoal dá 70 gramas de carboidrato, né? Geralmente nesses estudos, 80 gramas e tal, 100 gramas. É uma mica, né? Que é uma porrada de carboidrato, por quê? Porque esse transportador é dependente de insulina. Isso. Então a ideia de dar carboidrato é aumentar a insulina. Aí, na prática clínica, né, o sujeito vai lá e recebe uma porrada de carboidrato também, quando na verdade ele às vezes não precisa desse carboidrato. E o plano alimentar para que você está dando carboidrato? Estou dando carboidrato para a creatina. E lembra, no carregamento são 4 doses diárias. Já pensou 4 doses diárias com 80 gramas de carboidrato em cada uma? Então, na verdade, se o negócio é acelerar o processo por algum motivo, né, de repente você pode prescrever a creatina junto com uma refeição. Você vai ter um pico de insulina e o efeito está lá. Né? Então, só um toque clínico aí para vocês. Mas espera aí, os estudos eles mostram um carregamento mais rápido, não que você... Sim, foi isso que nós falamos. Estava no celular e não prestou atenção. O Gui estava jogando xadrez. O Gui estava jogando xadrez no celular e quer cornetar. Mais um mito que vocês falaram rapidinho, acho Qual que o da cafeína. Não, vamos voltar nele. O da cafeína é legal tem também. Coisas, a cafeína é basicamente o seguinte, tem estudos que mostram, tem um estudo, na verdade, que mostra que há essa concorrência da cafeína com a creatina, quer dizer, a cafeína inibindo o efeito da creatina, e alguns estudos pequenos, com algumas limitações, mostrando que isso não acontece. O ponto é o seguinte, de novo de ordem prática, de ordem clínica, né? A cafeína você toma sempre antes do exercício. Sim. Você vai tomar depois para ter o benefício no exercício. Como a creatina não tem nenhum problema se tomar antes, depois, de manhã, de noite. Mito número 8. Sei lá que mito que é, estamos perdidos no número de mitos. Bizarro, então. 8. Mito 8. Creatina afeta o sono, Gualaninha? Não. Da onde você tirou que afetaria? O Desirê tá doido aqui que a creatina afeta o sono. Não sei, não afeta, porque assim, eu entendo que as pessoas imaginam que seja a creatina que afeta o sono quando elas tomam um pré-treino. Pré-treino que tem a creatina. Boa, Desirê, eu não tinha pensado nisso. De novo, a creatina não é pré-treino. Claro. Né? Ela pode tomar em qualquer momento, durante, depois, enfim, quando você achar melhor. Então, se tem uma coisa afetando o sono no pré-treino, que pode acontecer mesmo, provavelmente é cafeína ou qualquer outro tipo de estimulante do sistema nervoso central. Que é comum estar presente em pré-treinos, né? Exatamente. Então, é uma coincidência. Uma má interpretação. Dica prática, não acorde às 3 da manhã para tomar creatina, que aí ela pode atrapalhar o sono. É verdade, essa é uma boa dica. Se ela tiver um pré-treino. Não, é a piada. A Desirê não entendeu a piada, mas a piada foi boa. A piada foi boa. O pessoal que assistiu gostou. A piada foi, se não sair o som, não acorde de madrugada para tomar creatina que vai atrapalhar seu sono. Vamos falar outra coisa. Formulações. Formulações de creatina. Isso é importante porque tem um monte de empresa aí que vende creatinas que são, em tese, superiores. Lá no comecinho a gente falou que era o lance delas que fazem nos seus claims a história de não gerar retenção. Lembra que a gente falou disso? Basicamente o que os caras falam é que a creatina que os caras vendem, ela tem uma capacidade de absorção maior. Aí eu até brinco nas aulas, né? Eu falo, só se ela fizer mitose. Porque 99%? 100% em ser humano. Tudo que você toma de creatina, você absorve de creatina. Ou seja, a biodisponibilidade dela é 100%. Não tá pra você melhorar isso. Só se você está suplementando o cavalo. O cavalo é zero, né? O Harris já mostrou isso lá atrás. Então, assim, gente,
essas histórias aí que aparecem de que a creatina é superior e tal, ela vai ser superior, vai ser superior à monoidratada se ela conseguir ser mais captada no músculo esquelético, que esse é o fator de limitação, né, do que a monoidratada. Mas a gente sabe que tem um ponto de saturação. Exato. Tá? Se ela conseguir ser mais rápida do que a monoidratada ou ultrapassar esse ponto de saturação, ok, nós temos um produto válido, né? Ou eventualmente uma mais barata. O que acontece? Nós não temos essa creatina. Exato. Pelo contrário, elas são muito mais caras. Sais de creatina. Creatina Etiwester. Pois é, todas essas que existem aí no mercado, a sublingual, né, que vendeu pra caramba, o cara pinga um pouquinho embaixo da língua e acha que vai aumentar no músculo. Gente, as pessoas estudaram isso e elas viram que essas creatinas não são superiores a que a gente tem aqui no Brasil, que é a monoidratada, que é mais barata. Que é mais consumida no mundo todo. Né? Também, a mais estudada, todo, mais estudada, mais barata. Isso não impede que exista alguma, tá? O pessoal da inovação continue inovando, continue tentando e tal, mas a gente tem que saber que no atual estado da arte, a monoidratada faz bem seu trabalho. Então, pra gente fechar, as pessoas falam, tá, mas eu estou envolvido com exercício de endurance, com exercício aeróbio, eu corro, eu pedalo, eu não sei o quê. Creatina serve para mim? Ou eu devo tomar creatina? Olha, eu gosto de fazer a seguinte analogia quando se pensa na creatina. Imagine uma balança. De um lado você tem o efeito ergogênico, do outro lado você tem o efeito ergolítico. O que é o efeito ergogênico da creatina? É a creatina aumentando a transferência de energia. Isso. Tá? Um efeito bioquímico. Por uma certa via, que tem uma certa característica. O efeito ergolítico é o aumento de peso corporal, de massa corporal. Tá? Então, se a gente pensar que a suplementação de creatina vai sempre exercer essa transferência de energia em qualquer atividade, e vai mesmo, tá? E vai sempre aumentar o peso corporal, a gente tem que entender qual atividade nós estamos falando. Exato. Se a gente pensar numa atividade de altíssima intensidade, curtíssima duração, por exemplo, modalidades coletivas, que você tem muito sprint, exercício de força, de potência, de força rápida, todas essas atividades, lutas de agarre, né? Nessas atividades, a creatina exerce efeito ergogênico, por quê? Porque o lado da balança ergogênico supera o ergolítico. Exato. Quando a gente pensa no contrário, ou seja, quando você pensa numa maratona, o que acontece? O sistema ATP-CP está lá? Claro que está. Está lá. Só que você não deletou, mas ele não é primordial para a tarefa. Mas e o sprint final? Esse, né, costuma ser o argumento, mas e o sprint final e tal? Tem alguma coisa aí que a gente precisa considerar ou não? Olha, no sprint final, esse mecanismo está presente. Agora aí os outros 41 quilômetros esse é um ponto. E 990 metros você correu com peso corporal a mais. Esse é o ponto. Então correr com uma mochila de 1 quilo a mais, às vezes, não é interessante. Do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista fisiológico. De custo, né, da tarefa. Custo de tarefa. For prejudicar seu desempenho até o ponto do sprint, não é uma solução interessante. Então é o tipo... Pontuação? Pode. Uma das coisas que falam da questão da creatina para a modalidade de endurance é que tem a fase de treino, que tem muito treino de tiro, né, fartlek, etc. E também que seria para tirar a creatina 1 mês mais ou menos antes da prova, ou 2 meses antes da prova, então seria só uma fase anterior do treino, que aí não teria esse efeito ergolítico. Faz sentido? Então, em tese faz sentido, só que a gente tem que pensar que tem um problema com a creatina, né? Da mesma forma que você precisa de um tempo para carregar o músculo esquelético com creatina, você precisa de um tempo para que essa creatina vá embora, né? Que o corpo depure essa creatina. E aí, se o indivíduo come creatina pra caramba na dieta, né? Então vamos supor que o cara consuma 3 gramas de creatina na dieta, que não é nem tão difícil de alcançar, né? Se a gente pensar que 1 quilo de carne tem, sei lá, 4 gramas de creatina, tem uns caras carnívoros inveterados que nem eu, que comem bastante creatina por dia. Isso dificulta a eliminação da creatina. Então, se você faz uma periodização bonitinha, na teoria como essa, né, e esperando que daqui a 1 mês você vai ter depurado essa creatina do seu corpo, pode ser que isso não aconteça. Então, a gente não sabe qual que é o tempo de depuração da creatina para que você coloque lá, né, na ponta do lápis, no seu processo de periodização nutricional, que é o termo da moda agora, né, para você conseguir atingir esse objetivo. Acho que essa é a preocupação que Mas como que a gente lógica, tem. isso pode ser interessante sim, porque você tem períodos e tem modalidades. O treino de força, o treino de potência tem uma relevância hoje muito maior para as modalidades de endurance do que já houve no passado. Isso faz parte hoje do programa de treino desses indivíduos. E dependendo muito do planejamento, dependendo muito de como é construído esse planejamento de treino, de prova,
planejamento nutricional do indivíduo pode ser uma alternativa, mas esbarra nisso que você está falando. Ainda assim você desconhece qual é o tempo de depuração, embora tenha alguns indícios na literatura, aqueles trabalhos com 4 semanas e tal, mas que não controlaram muito bem a ingestão dietética, lembra disso, né? Era o cara on e off do suplemento e acompanhava essa concentração de creatina no músculo. Eu acho que isso é importante porque as pessoas quando pensam na creatina, pensam só no suplemento. A gente tem creatina na dieta. Aliás, né, quem é vegetariano, vegano, que acompanha a gente, tem muitos. Né? Esse era talvez o último, né? Seria bom. Eu acho que não é mito, essa é a verdade. É mito porque as pessoas... Esses caras respondem pra caramba a creatina. Então, quanto menor o estoque de creatina que você tem no músculo, melhor a resposta que você tem à suplementação. Lembra de novo da história dos limites, né? O cara que está mais próximo do seu limite de saturação, ao suplementar com creatina, vai experimentar aumentos muito pequenos. Isso talvez não exerça efeitos ergogênicos tão significativos assim. O cara que tem muito menos creatina no músculo de partida, porque ele consome menos, o vegetariano, o vegano, ele está mais longe, por óbvio, né, desse ponto de saturação. Então, ao suplementar, o aumento relativo vai ser muito maior. Talvez isso implique, talvez não, a gente sabe que isso tende a implicar em efeitos também maiores. Né? Gente, vocês que praticam modalidades de força, de potência e são vegetarianos, veganos ou que consomem pouca carne, a creatina pode ser essencial. Né? Pode ser essencial para melhorar seu desempenho. Cara, falamos um monte. Muitos, né? Acho que quase... Será que deu 40 minutos falando de limite? Depois isso vai editar um monte também. Dá pra fazer 15 vídeos de creatina. Acho que foi bastante coisa. Foi o mais importante. Fala do seu livro, senão a gente não sai daqui hoje. Não sei se eu quero falar. Bom, gente... Parte disso tá aí, né? Comprem nosso livro, a gente depende muito disso aqui pra sobreviver. Não consigo. Finaliza o vídeo, não mostra. Já tá. Não, eu falo assim, bom, gente, na verdade esse é o... Boa parte do que a gente falou aqui está nesse livro. É um livro que tem todos os autores do Ciência Informa em determinado momento. Você também tá, Fabi, nesse livro? Em algum momento? Tá a Fabi aqui também, tá todo mundo. Todo mundo. E então, até quem não tinha que estar. Até quem não tinha que estar, tá aqui. Então, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais de creatina, é uma literatura e tem outros artigos mais novos também que trazem essa informação nas melhores livrarias. Nos melhores magazines. Ou se não encontrar é porque esgotou. Esgotou, tá ótimo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.